E nesse momento vamos nos concentrar. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, mas eu creio que o Senhor está aqui. Nesse momento, nós queremos deixar toda a nossa preocupação, toda a ansiedade na cruz. Queremos deixar de lado. Colocar diante de Ti os compromissos que nós temos para amanhã, as coisas que nós precisamos fazer. Que nesse momento, Espírito Santo, o nosso celular seja silenciado, também a nossa mente. Que nós possamos nos concentrar em Ti, ouvir a Tua voz e sermos transformados pela Tua presença. Eu te peço que o Senhor fale conosco. Que o nosso coração seja como um terreno fértil para receber a Tua palavra, Senhor. E para que possamos ser transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Um tempo atrás, gente, eu estava assistindo uma série na Netflix. E me deparei com uma história muito interessante. O nome da série é Inventando Anna, em inglês Inventing Anna. Alguém já assistiu essa série aqui? Algumas pessoas. Basicamente, essa série fala sobre uma mulher chamada Anna Delvey, que era uma socialite muito importante lá nos Estados Unidos. Essa mulher tinha acesso a hotéis, a bancos, a personalidades. E ela falava, com muita segurança que ninguém ousava duvidar. Ela dizia que ela vinha de uma família ali de um outro país muito rica e que o pai dela bancava ela. Ela tinha um sonho de ter uma galeria de arte. Ela conseguiu empréstimos nos bancos. Mas a questão é que aquela mulher era uma farsa. Não existia pai rico em Moscou, não existia absolutamente nada. E ali ela foi presa e processada pelo tanto de fraude que ela conseguiu. Mas pense na habilidade dessa mulher, que até bancos, no plural, ela conseguiu enganar. Empréstimos altíssimos ela conseguiu acessar. Roupas de luxo, hotéis. Mas era tudo uma grande mentira. Ela tinha uma fachada, mas não existia algo verdadeiro ali na sua história. E será que nós não estamos vivendo exatamente a mesma coisa? Às vezes nós estamos na igreja, nós ouvimos falar sobre Jesus, a gente lê a Bíblia todos os dias, mas talvez o Evangelho não está gerando transformação nas nossas vidas. Às vezes nós estamos visitando o Evangelho, ouvindo falar sobre Jesus, mas a nossa vida continua a mesma. E se isso está acontecendo com você, então o Senhor está nos chamando a sair desse lugar. Porque a gente vive em uma geração das redes sociais que se tornou expert em parecer. Eu pareço que eu tenho dinheiro. Você olha para uma pessoa, olha para a foto, você fala assim, meu Deus, que pessoa rica. Quando você vai ver, não tem R$1 no bolso. A grávida de daquele lugar lá, Taubaté, eita meu Deus, Taubaté. A mulher conseguiu enganar, gente, uma gravidez. Virou notícia e tudo. Parecia ou não parecia? Eu duvidei daquela barriga. Estava grande demais, mas parecia, mas não era verdade. Só que a questão é que a gente serve a um Deus que não se impressiona com performances. Não adianta se a gente ter uma performance cristã muito linda e dentro de todos os padrões. Mas o que Deus busca são verdadeiros adoradores. É aqueles que vão além da performance, mas vivem uma experiência genuína com o Senhor. E eu creio que muitos de nós aqui já tivemos experiências com Deus.
Já fomos no culto ou então em uma oração na nossa casa, onde nós verdadeiramente sentimos a presença de Deus, ouvimos a sua voz. Em algum momento fomos convencidos do pecado. Quem aqui já foi convencido de um pecado? Amém. A gente sabe que é o Espírito Santo ali falando com a gente. Só que eu sinto que muitos de nós estamos vivendo em um estado que eu gostaria de denominar como resíduo da glória. Experimentamos Deus, mas isso foi lá em 2010, em 2014, em 2024. Eu sei, pastora, que Jesus é real. Eu tive uma experiência com Ele, mas tem tanto tempo. Não é mais presente hoje na nossa vida. A gente se lembra da experiência, a gente chora falando do nosso encontro com Deus, mas e hoje? A Bíblia nos ensina sobre um homem que tinha encontros sucessivos com Deus, que era Moisés. Moisés se encontrava com a glória de Deus e era um negócio tão sobrenatural que a Bíblia nos ensina que quando Moisés saía daquele lugar da glória, o que acontecia com seu rosto? Brilhava. E eu imagino o povo de Israel tudo ali observando. Só que a Bíblia falou que Moisés começou a colocar um véu para cobrir o seu rosto. Por quê? Porque depois de um tempo, aquele brilho ia se apagando. E Moisés não queria que o povo visse que a glória já não estava mais presente na sua vida. Será que a gente não está vivendo como Moisés? A gente colocou um véu para ninguém ver a nossa nudez. Que a gente falava com Deus antes, no passado, mas hoje? Mas e ontem? E hoje? Então, a gente precisa hoje, queridos, tirar esse véu. Esse véu que nos impede de acessar novamente a presença. Às vezes a gente fica camuflando um vazio espiritual com uma religiosidade aparente. Tem cara de crente, fala como crente. Meu Deus, se eu começar a orar aqui, chega, se estremece. Mas cadê a experiência real com o Espírito Santo? Cadê a mudança de vida, gente? Porque se a gente diz que segue a Jesus, mas a nossa vida continua do mesmo jeito, que evangelho é esse que a gente está vivendo? Que Jesus é esse que a gente está seguindo? Hoje o Senhor está nos chamando a ir além, a não viver nas sombras das experiências que nós tivemos no passado. Mas a glória é real, a presença é real e nós podemos acessar ela hoje. Hoje, se você desejar, você pode acessar a presença do Espírito Santo. O Senhor não quer que nós vivamos com o desejo do que já foi. Com as lembranças de experiências que nós vivemos no passado. Mas o Senhor quer que nós vivamos hoje, continuamente, diante da sua presença. Só que para isso acontecer, Ele precisa fazer uma intervenção radical. O que você escutou? Uma intervenção radical. E agora a gente vai para um momento na Bíblia em que o povo estava vivendo a mesma coisa. Eles tinham todo um parecer religioso, mas na verdade eles não estavam vivendo na presença. Parecia, mas não era. Era como aqui o exemplo que eu te dei no início, a Ana, você olha para ela, meu Deus, uma pessoa bem-sucedida, mas na verdade existia um vazio. E isso aconteceu justamente com os sacerdotes no templo de Jesus. Quando Jesus veio, existia ainda o templo lá em Jerusalém. Existia a cortina que separava o santo dos santos do lugar santíssimo. Separava ali o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Mas quando Jesus se entrega na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E você sabe o que tinha lá dentro? Nada. Não tinha absolutamente nada.
Mas aqueles homens viviam uma religiosidade como se tivesse. Eles viviam ali, eles falavam sobre Deus, eles mantinham os rituais, mas a presença do Senhor não estava ali. E é por isso que a presença de Jesus gerava problemas. Porque a presença de Jesus era a glória se manifestando ali diante daqueles homens que estavam tentando viver de fachada, tentando viver uma aparência. E esse é o cuidado que a gente precisa ter. Porque quando a gente permite a religiosidade entrar nas nossas vidas, a gente preserva a forma, mas a gente não consegue perceber a glória aparente que está se manifestando. Os fariseus, gente, estudavam a palavra. Não existia alguém que conhecesse mais as escrituras do que eles. Eles se dedicavam àquilo a vida inteira deles, mas eles não reconheceram a glória de Deus se manifestando. Eles não perceberam. E é isso que a religiosidade traz para as nossas vidas. A religiosidade sempre vai celebrar aquilo que Deus fez no passado, mas vai ignorar aquilo que Ele está fazendo hoje. E a gente precisa ter cuidado com isso. Hoje o Senhor está nos chamando para sair desse lugar, para sair da religiosidade. Aqueles homens fariseus apontavam com orgulho para as tradições, para onde Deus já esteve. Mas eles não percebiam e eles começaram a negar a glória que estava se manifestando na frente deles. Faz sentido, gente, até aqui? Sim ou não? Amém. Mas eu creio que hoje o Senhor também quer romper o véu que está diante dos nossos corações. Porque esse é o primeiro passo. Se a gente quer viver diante da glória, se a gente quer ter experiências com Deus verdadeiras e não apenas parecer, então o primeiro passo é que o véu precisa ser rasgado nas nossas vidas. A gente precisa reconhecer que a gente está vivendo nesse estado, nos baseando naquilo que nós já vivemos, mas deixando de experimentar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Lembra quando Deus alimentava o povo no deserto com o maná? O maná durava uma semana. Era isso? Um mês? Não. Todos os dias. E se você dormisse muito, não pegava o maná. Misericórdia, Senhor. Era todos os dias. Todos os dias aquele povo era alimentado por Deus. E assim também, queridos, todos os dias o Senhor tem um alimento dos céus para as nossas vidas. Tem um renovo. Por que a gente anda tão cansado? Por que a gente anda tão sobrecarregado? Porque a gente não está se permitindo ser renovado na presença do Senhor. Porque a gente está vivendo com a experiência que a gente teve domingo. Mas e segunda-feira? Minha avó dizia que saco de farinha vazio não para em pé. Crente vazio também não. Se a gente não buscar constantemente a presença do Senhor, a gente não vai conseguir ficar de pé. Isso vale para os nossos filhos. Porque se tem uma geração que tem enfrentado desafios psicológicos, é essa geração, gente. Ou você ouvia quando você era jovem falar tanto sobre suicídio? Ouvia? Não. Então nós precisamos, primeiro, buscar a presença para as nossas vidas. Mas como pais, garantir que os nossos filhos também estão sendo cheios da presença. Porque quando eles chegarem na escola, quando eles chegarem no esporte que eles fazem ou qualquer outro lugar, eles estarão protegidos, guardados pelo Senhor. Mas qual é a solução então, pastora, para isso? Ok, eu entendi, eu reconheço, eu preciso do renovo. E agora o que é que eu faço?
Como que a gente chega nesse lugar? E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em João, capítulo 9. E nós vamos ler alguns versículos nesse texto. João, capítulo 9. Nós vamos começar no versículo 1 ao versículo 3. E essa história é muito interessante. A Bíblia nos ensina assim em João 9, versículos de 1 a 3. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha que momento glorioso. Jesus encontra um cego de nascença. Era um sábado e Jesus vai lá e cura aquele rapaz. E as notícias começam a se espalhar sobre isso. Aí o pessoal chega e vamos levar lá para os fariseus, para ver aí o que aconteceu. Vamos ver o que eles vão falar. E aí agora, no versículo 13 do mesmo capítulo, né? João 9, agora no versículo 13, a Bíblia fala que os fariseus começaram a interrogar aquele homem que tinha sido curado. E a Bíblia diz o seguinte: levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Um parênteses aqui. Existia uma lei, né, para os judeus que eles precisavam guardar o sábado. Então eles acreditavam que não podia fazer nada no sábado, não podia trabalhar. Né? E eles entendiam que Jesus curar alguém no sábado era proibido. Essa era a teologia deles, isso era o que eles acreditavam. Então, os fariseus, agora no versículo 15, também lhe perguntaram como ele recebera a visão. E aí o homem começa a responder: ele colocou, Jesus, uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu lavei e agora eu vejo. Foi isso que aconteceu. E aí os fariseus começaram a pensar. Eles começaram a conjecturar o porquê daquilo ter acontecido. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E eles começaram a discutir. E literalmente ali, como pode isso? Esse negócio de curar no sábado é errado. O homem tinha sido curado, gente. O homem era cego de nascença e agora ele estava vendo. E eles estavam se perguntando como que isso poderia ter acontecido. E eles continuam insistindo com o rapaz. Você que foi curado por ele, o que você tem a dizer a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. Aí aqui o texto continua. O homem respondeu: ele é um profeta. Então o rapaz que foi curado está dizendo: ele é um homem de Deus, ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Busca os pais dos meninos. Esse menino nasceu cego mesmo? Diz aí para mim. E os pais falaram: ele já tem idade, pergunta para ele, ué. Não vem perguntar para mim não, pergunta para ele. E aí eles voltam para o rapaz novamente. E agora no versículo 24, preste atenção. Vamos pular agora para o versículo 24. A Bíblia diz assim: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, porque nós sabemos que esse Jesus é pecador. E ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! Preste atenção. Enquanto aqueles fariseus buscavam argumentos teológicos para tentar encaixar o milagre de Jesus na tradição que eles tinham, eles não perceberam que o reino de Deus estava se manifestando na frente deles. O que nós precisamos é ter experiências com Deus.
Eu não sei como explicar, eu não sei te dizer como foi, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei, pastora, como aconteceu. Mas meu marido vivia 20 anos alcoólatra e hoje ele é liberto. Eu não sei te explicar, pastora, como aconteceu. Mas meu filho que estava nas drogas foi liberto. Essa é a manifestação do poder de Deus que nós precisamos viver. Entenda, queridos, a nossa fé, ela não pode estar apenas pautada em teologia, que às vezes a gente estuda, a gente tenta encaixar na nossa racionalidade e fica tentando encaixar Deus nas nossas ideias e nem sempre a gente vai conseguir. Agora, não me entenda de maneira equivocada. A recíproca também é verdadeira. A nossa fé também não pode ser baseada só nas nossas experiências, só nas nossas emoções. É preciso ter um equilíbrio. A nossa fé precisa sim ser baseada nas escrituras, mas nós precisamos ter revelação dos céus, ter experiências com Deus, porque o que esse mundo mais tem são argumentos. Argumentos do porquê você precisa ser de tal jeito, porquê que você não pode ser de outro. Quando você chega na faculdade, então, meu Deus, é tanto argumentos contra a fé. Você abriu o TikTok, meu Deus do céu. Talvez você não abre, mas seu filho está lá se alimentando daquele conteúdo. E são muitos argumentos. Mas a experiência verdadeira com Deus não tem argumento que se levante contra ela. Os judeus tinham muitos argumentos, mas ele é pecador, mas é dia de sábado, mas aquele cego falou, eu não sei se ele é pecador ou não, eu só sei que antes eu não via, mas agora eu vejo. Os meus olhos foram abertos. Eu sei que hoje tem muitos pais aqui, e como pais nós nos preocupamos com os nossos filhos. E uma das coisas que a gente precisa garantir é que esses meninos tenham acesso à presença. Que eles tenham experiências com a presença, porque o ataque na mente é muito grande. De argumentos que existem, que se colocam, que se levantam. Mas quando tem uma experiência, queridos, isso muda tudo. Talvez você está lidando com uma adolescente. Você fala, pastora, meu Deus do céu, esse menino é muito intenso, ele não para quieto, é muita energia. Os adolescentes são muito intensos, é verdade. Mas pense essa intensidade na presença de Deus. Ah, meu querido, você não está preparado para um adolescente cheio do Espírito, não. Então vamos colocar essa intensidade no lugar certo. O problema, querido, não é a intensidade do seu filho. Talvez isso vai ser algo que Deus vai usar no propósito dele. Mas eu e você como pais precisamos guiá-los e orientá-los no caminho certo. E talvez você está brigando com seu filho, mas hoje Deus está brigando com você. Porque é você que precisa orientá-lo. É você que precisa direcioná-lo. E aqui eu estou falando de situações específicas, tá? Porque os nossos filhos também precisam de direcionamento. Mas um parênteses rápido aqui. Entenda que Deus te chamou, sim, para orientar o seu filho. Mas não do jeito que você quer. E como é importante que eu e você como pais possamos ir diante do Senhor. E perguntar, Senhor, qual é o propósito na vida do meu filho? Porque talvez você está tolhindo nele uma característica que Deus quer usar. Esse menino não para quieto. Oh, claro que não. Se ele vai ser um grande evangelista, vai ter que falar para tanta gente. Pastor, meu filho não fala de falar, deixa ele falar, mas ajuda ele. Manda ele para o culto, para aprender, para capacitação de destino. Para pregar a palavra do Senhor, percebe? Então nós precisamos ter esse cuidado como pais. Fecha parênteses, gente. Mas a questão aqui
O que foi que esse homem teve? Ele se encontrou com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus e esse é o segredo, é a presença. Nós precisamos buscar a presença de Deus, anelar pela presença de Deus e ter ela como a maior prioridade das nossas vidas. Eu não vou, Senhor, sem a Tua presença. Se a gente quer viver o propósito que Deus tem nas nossas vidas, se a gente quer ver a transformação na nossa cidade, nós precisamos buscar a presença. Essa precisa ser a nossa prioridade. Mas entenda, não é apenas ouvir sobre experiências, não é apenas participar de um congresso, nós precisamos ir para um lugar mais profundo. Porque Deus não quer que você tenha uma experiência apenas no domingo. Deus não quer que você tenha uma experiência apenas na quarta-feira. Não é pela metade, mas precisa ser por inteiro. Precisa ser com profundidade. E é isso que a Bíblia nos ensina. Agora em Ezequiel capítulo 47. Essa é uma ilustração muito conhecida. E aqui a Bíblia está falando de um momento em que Ezequiel é levado ao templo. Aqui ele está tendo uma visão, uma experiência com Deus. E Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Então, um homem aqui, provavelmente um anjo, está guiando Ezequiel à entrada guarda isso, do templo. E eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. E aqui, basicamente, Ezequiel chega lá e ele vê que tem água escorrendo de dentro do templo. Agora um parênteses. A água na Bíblia muitas vezes é usada para representar a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo. Então aqui existia uma presença que estava saindo de dentro do templo. E a Bíblia fala que Ezequiel andava e aí ele media e a água dava nos tornozelos. E ele andava um pouquinho mais e ele media e a água dava nos joelhos. E ele andava um pouquinho mais e ele media e a água dava nos lombos. Até um ponto de que já não podia-se mais ficar de pé. Era um rio que você precisava nadar para entrar nessa água. E o que o Senhor quer nos ensinar através dessa história, através dessa experiência que Ezequiel teve? Assim como Ezequiel foi experimentando medidas de água, existem medidas da presença do Espírito Santo que nós estamos experimentando na nossa vida. Mas Deus não quer que a gente pare com a água nos nossos tornozelos, e nem nos joelhos, e nem nos lombos. O Senhor está nos chamando a mergulhar na sua presença, a vivermos em plenitude, onde literalmente, gente, somos direcionados por Deus, porque nesse lugar nada mais importa, a ansiedade fica fora desse lugar. Porque a gente tem a confiança no Deus que a gente serve. Então se tem ansiedade demais é porque está faltando presença. Não, eu sei que a gente se preocupa, eu sei que são muitas coisas. Mas a gente precisa também buscar mais da presença. E não permitir que esse dia a dia louco nos tire aquilo que é mais importante. Nos roube aquilo que é essencial. A gente sabe que o nosso chamado é para esse lugar. Mas por que a gente não está vivendo isso? Por que a gente passa um dia e outro e não experimenta dessa presença abundante? Porque muitas vezes, quando a religiosidade entra, a gente começa a tolerar aquilo que Deus rejeita. A verdade é que a gente está muito satisfeito com o lugar que a gente está, com o que a gente tem. E a gente não busca uma intensidade em Deus. Sim, Ele até está se movendo no nosso meio.
Até existem momentos que a gente tem experiências com Deus, mas a gente está se acomodando com migalhas, quando a gente tem acesso à presença completa. Pare de se acomodar com as migalhas, quando Deus te deu acesso ao pão fresquinho da sua presença todos os dias. A gente vem para a igreja, mas a gente tolera a mentira. A gente acha que o nosso futuro está nas estrelas. Irmão, quando eu vejo um perfil que diz assim, crente sagitário, eu falo assim, Senhor, dá revelação para essa pessoa. Cristão. E aí tem outro nome lá, eu nem sei todos. É muita falta de experiência com Deus. É falta da presença, por quê? Porque eu acho, pastora, que a minha vida está nas estrelas. Porque se tiver alinhado a lua com o sol, com não sei o quê, eu nem sei te dizer como é que funciona isso, irmão. Mas pode estar tudo desalinhado no céu. O que precisa estar alinhado é você, ó, com o céu, né? A lua com o céu. Preste atenção. A gente vem para a igreja, mas a gente tolera pornografia. Porque você acha que eu estou falando de vídeo pornô? Não, eu estou falando às vezes da série que a gente assiste na Netflix. Tem série, irmão, que é assim, você assiste com o controle na mão. Misericórdia, mas é verdade. Por que os meninos os adolescentes hoje são muito atacados? Você já assistiu uma série hoje em dia? Inclusive, o que seu filho anda assistindo, você sabe? Você sabe o que seu filho vê? Você sabe quais são os filmes que ele assiste? Porque não precisa, gente, mais ter 18 anos lá no negócio, para o negócio pegar, não. Misericórdia. Mas é verdade. O que os nossos olhos estão acessando? Porque, gente, quando o pecado é escondido, a glória se afasta. Não tem como. A gente quer viver nos princípios, mas a nossa boca é cheia de fofoca. E ainda diz que não, pastor, é porque eu vou orar. Aninha, vem cá que eu vou te contar. Você não sabe, Aninha. Mas eu estou te contando para você orar, viu? Para a gente orar junto. Quantos looks você analisou aqui das mulheres? Já chega assim, a gente já tem um olhar de raio-x, Senhor, misericórdia. Eu estou mentindo? Não ri alto não, irmã. Para ninguém perceber que é você, brincadeira. A gente diz que vive nos princípios. Mas chega a irmãzinha assim, meu santo não bateu. O Espírito Santo bate com todo mundo. Se o santo não bateu, vamos para Pujuca. Que está precisando sair. Em nome de Jesus. Amém. Mas o coração está cheio de vingança. Quero que ela pague pelo que ela me fez. Vai pagar se convertendo. Se quebrantando diante da presença. Tem vingança melhor que essa? Mas a gente não quer isso não, muitas vezes. Quer que a pessoa se lasque. Tá faltando presença, gente. Tá faltando presença. E a gente precisa buscar a presença. A gente precisa se purificar, se preparar, tirar essas pedrinhas, essas manchas que nos impedem de acessar a presença. E a gente vê isso na história de Esté. A Bíblia diz que Esté foi escolhida ali para ser uma das pretendentes do rei. Mas não era um processo simples. Porque durante 1 ano, aquelas mulheres eram banhadas em óleos todos os dias. Senhor, eu quero um tratamento desse. Todo dia, banhada em óleo, de mirra, de não sei o quê, com as flores, de não sei aonde.
No Detox eu falei que era do Havaí, mas não tem nada a ver com o Havaí, gente. 1 ano se preparando para uma noite. Você já pensou nisso? 1 ano de preparação. 1 ano sendo ungida, preparada, perfumada, para ter um único encontro com o Rei. Assim a gente também precisa buscar essa unção que nos prepara para entrarmos na presença, que nos purifica dessas manchinhas, desse mau cheiro que o pecado traz nas nossas vidas. Se preparar para entrar na presença. Só que aqui, gente, até aqui, eu te disse alguma coisa que você nunca ouviu antes? A gente já ouviu isso tantas vezes? Quantas pessoas já pregaram sobre isso? Mas o que está acontecendo? Se a gente já sabe, se a gente já entende, o que está acontecendo que está nos impedindo de viver essa realidade? Você sabe o que acontece? Quando a gente decide buscar unção e se preparar, algo inevitável acontece. Preste muita atenção. Depois de 1 ano se perfumando todos os dias, você acha que Esté estava cheirosa, sim ou não? Eu acho que 1 quilômetro de distância dava para sentir o cheiro de Esté. E talvez ela teve a oportunidade de ver outras pessoas que falaram assim: nossa, Esté, mas ela não dava bola para ninguém. O objetivo dela era entrar na presença do Rei. E é aqui que às vezes a gente está tropeçando. Porque quando a gente busca unção, a unção deixa a gente mais cheiroso. Se você cantava, você canta melhor. Você já viu uma pessoa pregando cheia de unção? Meu Deus, essa pessoa prega que é uma beleza. Mas não só isso. A Bíblia diz que lá, Bezalel, se eu não me engano, foi construir a arca, tinha unção de Deus. O menino fez um trabalho manual tão lindo com ouro. E nesse momento, muitos de nós recebem a unção, mas se distrai buscando a aprovação dos homens. A gente recebe a unção, mas porque a gente quer estar cheiroso. Porque a gente quer ver, que as pessoas nos reconheçam. Só que o que a gente precisa entender é que a unção não é o fim, a unção é só o começo. A unção é a preparação. Não faz sentido ter unção se a gente não toma o passo seguinte, que é entrar na glória, que é entrar na presença. A unção tem um propósito: nos tornar agradáveis ao Rei e nos preparar para entrarmos na glória. Só que você sabe o que está acontecendo? Muitos de nós estamos sim cheios de unção, mas a gente fica dançando na frente do véu e nunca entra. O véu foi rasgado. A gente tem acesso à presença de Deus. A gente está com unção, a gente recebe unção, mas muitas vezes a gente não entra. E a gente fica pensando na possibilidade. Mas a gente prostitui a unção de Deus quando a gente usa ela de maneira inadequada. Eu sei que é uma palavra forte, mas é exatamente isso, porque a unção de Deus na sua vida tem um propósito. Permitir que você entre na glória, permitir que você acesse a presença. Mas se a gente acessa a unção, está cheio da unção, mas não entra na presença, essa unção está sendo usada de maneira indevida, é prostituição. O que é sexo antes do casamento, queridos? Prostituição. Por quê? Porque você está acessando algo antes do tempo devido, antes do casamento. Assim a gente crê de acordo com a palavra de Deus. Então a mesma coisa acontece aqui. E por que a gente não toma esse passo de entrar? Porque a unção, ela é confortável à nossa carne, a glória não. Quando a gente toma o passo de entrar na glória, a carne morre. Tem que morrer. A Bíblia fala que ninguém
entra na presença de Deus e fica vivo. Isso aqui está falando da nossa carne, gente. Entrar na glória é um processo que nos conduz, que exige a morte do nosso eu. E muitas vezes a gente não está disposto a tomar esse passo. A glória exige renúncia total. Quando a gente atravessa o véu, é como a gente diz assim, na verdade eu não estou mais viva, eu sou um morto que estou andando. Estou entrando aqui na glória, mas o meu eu, o pecado, os meus desejos, o meu temperamento tem que morrer. Tem que se render, porque senão não acessa a glória. Porque senão não entra na glória. É por isso que lá em Gálatas 2, versículo 20, Paulo faz a seguinte declaração que eu acredito que é muito poderosa. A Bíblia diz o seguinte, que em Gálatas 2, versículo 20, Paulo fala: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quantas vezes declaramos esse versículo? Mas dizer que eu estou crucificado com Cristo é dizer que a minha carne, os meus desejos, a minha velha vida está crucificada. E eu posso agora acessar a glória. Mas de vez em quando a carne tenta ressuscitar. E de vez em quando a gente permite. E é por isso que a gente não acessa a glória. E é por isso que a gente está tão cansado. Tão vazio da presença, tão sem destino. Preste atenção. O propósito da unção é nos ajudar na transição da carne para a glória. E esse é o nosso objetivo. Por isso que o tema do nosso congresso foi altar. E eu creio que ainda existe um altar aqui nessa noite, no qual nós podemos nos entregar. Hoje o Senhor está nos chamando a isso, a se entregar nesse altar, a entregar a nossa carne, as nossas dúvidas, os nossos pecados, a aparência, tudo diante do altar. E você sabe, vale a pena. Porque quando a gente se entrega completamente, quando a gente sacrifica, uma mudança acontece nas nossas vidas. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que você dizia assim, pastora, mas de jeito nenhum, não vai, não sai, é a natureza, é Gabriela, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Quando a gente entrega, a mudança acontece. E aquilo que era tão difícil entregar, presta atenção, se torna algo honroso. Opa! O sacrifício se torna honroso. E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu tive a experiência de fazer muitas ofertas a Deus ao longo da minha vida. Tanto ofertas financeiras como ofertas de coisas que Deus me pediu para entregar. A faculdade de medicina, uma viagem que eu tinha para fazer. E quando eu conheci o pastor Joshua e nós começamos a namorar, gente, eu tinha um sonho. Era o meu sonho. Meu sonho. Ter um anel de noivado. E aí, quando ele me pediu em casamento, ele me deu esse anel que eu estou usando aqui agora. E, gente, pensa que eu era apaixonada nesse anel. E um dia eu fiz uma oração muito perigosa. Errada até. Mas você vai entender. Eu já tinha entregado até ofertas maiores em valores financeiros ao Senhor. Mas eu falei, Senhor, nunca me peça esse anel. Eu te entrego tudo que você me pedir. Mas esse anel, não.
Gente, eu pedi isso para Deus, tá? Estou confessando aqui no altar. Mas você sabe, eu sonhava com aquilo. Eu tinha um estima e todo cuidado com esse anel. O que você acha que aconteceu, irmão? E eu falava assim, Deus, não me pede o anel, não me pede o anel, não me pede o anel. Até que um dia, esse dia chegou, obviamente. Quando a gente estava lá na CM, eu me lembro em uma das campanhas que nós tivemos. Não sei se você vai se lembrar desse dia. Nosso apóstolo estava pregando. E as pessoas começaram a entregar. E Deus começou a mover. Lembra disso? Sem pedir, sem nada, Deus começou a tocar no coração. Naquele dia o Senhor falou, eu quero o seu anel. E eu comecei a chorar, Eu saí correndo, porque eu falei assim, é agora ou nunca, porque se eu parar para pensar, eu não vou entregar. Aí eu só falei com o Joshua rapidinho, eu falei, amor, foi você que me deu o anel, mas Deus está me pedindo, eu vou entregar. Já tirei do dedo, entreguei, pastor, toma aí o meu anel. E você sabe o que aconteceu? Naquele dia, caiu a minha ficha. Eu falei, Senhor, tudo isso por causa de um anel, um bem material que, ok, tem o seu valor financeiro, mas o que é um anel comparado com a sua presença? O que é um bem material comparado com a presença do Criador do Universo? E quantas vezes a gente permite coisas menores ou maiores do que essa nos afastarem daquilo que é mais precioso? Quando a gente entrega, e nem sempre a entrega é fácil, algo muda. A gente começa a ter a perspectiva correta, os nossos olhos são abertos. E essa foi justamente a experiência que aqui é relatada em Filipenses. Para a gente concluir, eu queria terminar com esse texto. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. A Bíblia diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Aquilo que era o de mais autoestima, aquilo que eu dizia, Deus, não mexe nisso, isso nunca vai mudar. Quando eu decido entregar, isso começa, aquilo que era lucro se torna como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu não sei o que está te impedindo de acessar a glória e a presença de Deus, mas que hoje você entenda que tudo isso comparado à presença de Deus não representa absolutamente nada. É como esterco, não vale a pena viver uma vida distante da presença. É como perda. E você sabe, não tem garantias. Eu poderia aqui florear a situação e dizer para você, não, porque aquilo que você entregar, Deus vai te restituir. Possa ser que sim. Foi o que aconteceu comigo. Um tempo depois, Joshua me deu o anel de novo. Ele foi lá, comprou o mesmo anel e me deu novamente. Então possa ser que isso aconteça com você, mas possa ser que não. Ainda que a entrega nunca mais volte para você, eu te garanto, não vale a pena viver uma vida distante da presença. Não vale a pena segurar aquilo que a gente acha que é tão precioso e depois descobrir que na verdade era esterco. Gente, esterco é cocô, é excremento. Porque nada se compara à presença de Deus. E o meu convite para você nessa noite é que você possa se colocar de pé. E eu queria convidar os levitas aqui para me ajudar nesse momento. Porque hoje nós precisamos tomar essa decisão. Talvez o seu filho estava aqui no detox. E ele viveu uma experiência como essa. Mas hoje você também precisa viver essa experiência. Se nós queremos levantar gerações que honram o nome do Senhor,
se eu quero que a minha família experimente da presença de Deus, isso precisa começar comigo. Porque lembre-se, nenhuma palavra dita é mais forte do que uma experiência vivida. Os seus filhos vão ver aquilo que está acontecendo com você. E eles vão desejar estar nesse lugar que você está. Então nessa noite eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E enquanto esse louvor toca, que você dissesse para Deus: o que precisa ir para o altar hoje? O que está te impedindo de acessar a glória do Senhor? Talvez são entendimentos, filosofias que você carregou durante toda a sua vida. Talvez são situações, um pecado que o Senhor já está te convencendo faz um tempo. Talvez essa é a sua primeira experiência aqui. E o Senhor está te chamando a entregar completamente. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero que os instrumentos parem por um instante. Nós vamos imaginar que Jesus está na nossa frente. E nesse momento você vai entoar essa canção. E nós vamos dizer para Ele: eu só quero a Tua presença, Senhor. Feche os seus olhos, Ele está aqui nessa noite. Nós não estamos falando de uma experiência apenas de um arrepio. Nós estamos falando de uma pessoa que é real. Ele está aqui nessa noite e nós podemos habitar na sua presença. Nós podemos acessar a sua presença. Então nesse momento vamos fechar os nossos olhos e dizer: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero Jesus é real. Ele está aqui nessa noite. E nesse momento Ele está tocando o seu coração. E Ele está te dizendo: filha, me entrega. Me entrega o seu futuro. Eu não sou uma fábula, uma história que inventaram há muito tempo atrás. Eu sinto que o Senhor está se revelando a muitas pessoas aqui como um Deus pessoal, como um único Deus verdadeiro. E hoje Ele te diz: entrega, porque nada vale mais do que a minha presença. Se nós temos a Ele, nós temos tudo, tudo que nós precisamos, tudo que nós desejamos. Ele é suficiente, suficiente para sanar as dores do nosso coração. Porque ninguém viu, ninguém sabe, mas Ele viu, Ele sabe. E hoje Ele está curando a sua vida. Hoje uma gota do sangue de Jesus está tirando todo esse fardo que você carregou há muito tempo. Mas hoje Ele fica no altar, em nome de Jesus. Jesus não pede algo de nós que Ele não tenha feito primeiro. Quando Ele pede para a gente se entregar, é porque Ele já entregou tudo. Ele se entregou. Ele sofreu,
Ele morreu, mas hoje, quando nós entregamos, nós temos acesso também à sua glória. Na glória, todo rancor fica para trás. Todo rancor que às vezes a gente carrega durante tanto tempo, o Senhor está tirando hoje. Por conta da injustiça. Às vezes é legítimo, mas não mais. Hoje o Senhor está tirando todo o rancor que nos aprisiona, que tira a nossa alegria. Eu vejo o Senhor derramando uma unção de alegria sobre a sua vida hoje. Unção de alegria. Amanhã alguém vai olhar para você e vai dizer: o que aconteceu? Ficou no altar, ficou no altar. Deus não nos pede algo para nos privar. Ele pede algo para nos curar, para nos libertar, para nos preencher. Hoje o Senhor está trazendo cura. Deus está curando a sua imagem. Hoje fica no altar tudo que te disseram, de onde você não chegaria, do que você não conseguiria, acerca da sua aparência, do seu corpo, sei lá o que. Hoje, aqui no altar existe uma unção de identidade. Você é filha do Senhor, escolhida, e essa é a única palavra que tem peso sobre a sua vida, porque todo o resto ficou no altar hoje. Ficou no altar. Cantare harabalabashore, cantare hanamassore, cantare harabalabashore, cantare hanamassore. E eu vejo Deus também ungindo, nos preparando, cantare hanamassore, cantare hanamassore. Porque quando uma mulher decide se entregar no altar, o impacto não é só sobre a vida dela, mas é sobre toda a sua descendência. E a sua entrega hoje impacta na sua descendência, nos seus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus, mulher, homem, sua entrega hoje vai impactar na sua descendência. A sua casa não vai ser mais a mesma, os seus filhos não serão os mesmos, porque hoje Deus está te levantando como mães de profetas. Eu vejo mães de profetas sendo levantadas aqui, porque Deus está nos levantando para formar uma geração. A nossa entrega hoje forma a geração de profetas que vai impactar os próximos dias. O Senhor hoje recebe a nossa entrega. Eu sinto isso. A nossa entrega, Senhor. A nossa dedicação, Senhor. Recantare hanamassore, cantare harabalabashore, resiraya harabalabassore, reshiraya harabalabassore, cantare hanamassore. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor, nós te honramos, nós glorificamos hoje o teu nome. Recebe as nossas entregas, Senhor. Recebe a nossa oferta diante do teu altar. E que nada, Senhor, nos impeça de acessar a tua presença. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se levantar e dar um abraço aí em alguém que está do seu lado.
Eu creio que o Senhor recebeu as nossas ofertas hoje. Ai, gente, se a gente tivesse mais tempo. Meu Deus, foi assim no detox. Rapaz, se tivesse tempo a gente ia acabar esse culto amanhã, virá uma vigília. Mas em casa nós vamos continuar experimentando da presença e da glória de Deus. Amém? Querida mulher, né? E tem alguns homens aqui também. Que o Senhor te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E essa unção, esse gostinho da presença que você recebeu nessa noite, eu profetizo, a sua casa também vai experimentar isso, para a glória do nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até domingo.